agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e entregar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas, sites e mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. No vídeo de hoje apresentamos Andrei Gomes. Andrei é designer digital há 15 anos, especialista em arquitetura da informação e mestre em gestão da economia criativa. Ele é o ex-designer na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, pesquisador da teoria dos jogos e tomada de decisões na Agência UFRJ de Inovação, professor de design de interação na Escola de Comunicação e Design Digital, ECDD, e sócio fundador da Intelecta Games, startup edtech de aprendizagem baseada em jogos digitais. Tudo bem, Andrei? Bom, como você já me apresentou aí com esse mini currículo, de fato eu gosto de muitas experimentações, eu me sinto muito realizado profissionalmente, eu gosto muito da área que eu escolhi para trabalhar e já estou nessa área aí, na verdade, quase 20 anos, mas aí tem aquele período na qual eu não tinha formação nenhuma, né? Estava ali começando a entender o que era design, entender o que era trabalhar com computador, né, na época. E então eu tive algumas passagens bem interessantes, né? Eu participei né, estive em algumas agências digitais, né, agências de propaganda, e naturalmente eu fui migrando e trabalhando junto sempre com a área de educação. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em editoras de materiais didáticos, em empresa de learning, né, e inclusive no Sistema S, trabalhando com a parte educacional, a parte técnica educacional da área de design. Então, eu acho que eu, nesses últimos anos, tenho contribuído aí com design em todo o estado do Rio de Janeiro. Agora, mais precisamente, tenho trabalhado, né, na Agência de Saúde Suplementar, na ANS. Eu sou terceirizado lá, contratado pela Global Web. E não deixei de lado em nenhum momento a minha área acadêmica, né? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de estar atualizado. E agora tive a oportunidade de concluir o mestrado e estou contribuindo também, além de estar no mercado, inserido no mercado, de estar empreendendo um pouco, né, com projeto de startup e também estou envolvido com a academia. Você empreende em uma startup, correto? Fale um pouco sobre a interação de jogos digitais que a mesma se propõe. Bem, eu estou envolvido com um projeto de startup. Ainda falta alguns caminhos para formalizar todo esse projeto, mas basicamente a gente nasceu há um ano atrás e no evento Startup Weekend Edu, que foi lá em Niterói, que foi exatamente sobre educação, e eu trouxe uma prática de sala de aula que tem a ver com gamificação. Na época eu fazia tudo de forma analógica. E no evento eu levei a ideia, a gente participou num grupo com 10 pessoas e acabamos conquistando o segundo lugar. E pensei, pô, a ideia, as pessoas compraram a ideia, e aí eu juntei com algumas pessoas, ao longo do caminho essas pessoas foram saindo, e uma delas ficou comigo até hoje, que é a Camila, né, hoje ela é minha parceira nesse trabalho. E a gente teve a participação em alguns eventos, né, tanto na Sai do Papel, que foi uma pré-aceleradora da ideia, né, a gente se envolveu também com a fábrica de startups e agora a gente conseguiu entrar no edital da Startup Rio, que é um projeto da FAPERJ que incentiva o empreendedorismo no Rio de Janeiro. E a ideia é poder conciliar isso com o meu trabalho atual e o nosso projeto, as nossas soluções, elas têm todas as soluções que a gente desenvolve. Hoje temos dois produtos, né, um em MVP e o outro em validação da ideia. E esses produtos, essas soluções que a gente quer colocar no mercado, ela tem a ver com a gamificação e com a aprendizagem baseada em jogos digitais, que é uma metodologia do Mark Prensky, baseado em recompensas, baseado, né, em todo esse histórico de jogadores que a gente vê no mundo digital. A gente quer trazer isso e associar isso sempre com o mercado e com a educação. Andrei, como funciona a dinâmica da sua colaboração como pesquisador na área de design de experiência dentro da Agência de Inovação do FRJ? A agência ela é uma novidade para mim, eu estou há pouco tempo envolvido, até a convite do meu orientador, né, que me orientou no mestrado, o Paulo Reis, e tem 4 grupos de trabalho, né, 2 deles me interessam muito, um que tem a ver com inovação e tecnologia com educação, que tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o meu projeto de startup, e o outro tem a ver também com a parte que foi o meu tema sobre teoria dos jogos. Foi algo que eu realmente eu queria fazer uma pesquisa mais voltada para o mercado. Então, a teoria dos jogos ela fala muito de jogos econômicos, né, de estratégias de negócios.
E eu tentei trazer isso para a educação, de fato, né? Então, trazendo toda essa vivência dessa minha experiência com o Sistema S, colocando aí 10 anos, né, de experiência com educação profissional, e trazer essa questão para desenvolver competência em tomada de decisões, para que os alunos, de fato, consigam usar esse conhecimento, que ele é bem segmentado, ele é muito específico, ele não é um tipo de conhecimento popular, por assim dizer. Então, a ideia é tentar simplificar esse assunto e popularizar ele de alguma forma para que as pessoas consigam usar esse conhecimento a favor da sua vida pessoal, a favor dos seus negócios, a favor do seu trabalho, porque a gente faz, em média, aí, mais de 900 decisões ao longo do nosso dia. Então, se a gente conseguir aprender a tomar decisões melhores ou um pouco mais assertivas, esse foi o meu tema de pesquisa e é um assunto que eu quero continuar estudando e desenvolvendo. Então, eu vejo que traz benefício tanto para as pessoas quanto para a sociedade. Quanto ao seu curso de mestrado, você abordou a temática da teoria dos jogos e tomada de decisões. O quanto essa pesquisa agregou para a sua trajetória e posição profissional atual? Fazer, né, e concluir o mestrado, né, e a conclusão ela é muito importante porque muita gente para no meio do caminho. Então, ter realizado e ter terminado e concluído esse curso, ele foi um desejo antigo, né? Desde que eu saí da graduação, eu sempre quis me envolver com a área stricto sensu, né, desenvolver uma pesquisa de mestrado, e eu tive a sorte, né, e o privilégio de ter realizado um curso de mestrado profissional. Então, ele considerou, é claro, a vivência dos alunos, ele considerou o mercado de trabalho, e essa pesquisa, sem sombra de dúvida, né, esse curso que eu realizei, a oportunidade de ter sido convidado para a ECDD, que é a escola que eu dou aula hoje na graduação. A ECDD, ela é do Infinet, né, é uma escola de graduação do Infinet, que eu sempre estive envolvido também com cursos de extensão, né, que são os cursos livres, e agora eu tenho a oportunidade de estar no curso superior, né, e estar falando para um outro público, que é um desejo, um interesse que eu sempre tive. Então, ter realizado esse curso, de estar podendo atuar na academia, né, de uma maneira formal, por assim dizer, né, de estar como professor e não apenas como instrutor de curso técnico e de curso de extensão como eu estava, né, digamos assim, falando na linguagem de jogos, eu subi de nível, né, eu passei de fase, e foi uma realização que eu tenho um prazer enorme de ter conquistado, e agora está envolvido também com a agência da UFRJ e poder continuar esse trabalho e realizar esse trabalho, né, de agora em diante. Fale sobre sua coordenação de projetos baseados em soluções criativas. Eu cuido bastante da parte técnica, mas eu também tenho uma experiência com a parte de coordenação, com gestão de pessoas, né? No Senac eu fui especialista de produtos educacionais e no Senai eu fui técnico de educação e coordenador operacional, né, do Senai. E, na verdade, lidar com projetos, independente da área que a gente está, a gente precisa ser criativo. A criatividade, ela é natural do ser humano, né? Por isso que a gente evolui o tempo todo, a tecnologia está aí para poder confirmar essa minha fala. E o fato de eu ser designer, embora eu tenha tido esse momento administrativo, né, mais de gestão e menos técnico, eu sempre tentei trazer os princípios, os métodos e as ferramentas de design, por exemplo, como design thinking, né? Em todos os projetos eu sempre trago a questão das etapas do design thinking, e a empatia é o primeiro deles, né? Da gente conhecer o nosso público, conhecer para quem que a gente está falando, para quem que a gente está desenvolvendo um trabalho, independente da natureza que esse trabalho tenha. E estou envolvido, né? No caso do meu trabalho, eu não coordeno projetos, mas eu participo de projetos também. Então, o tempo todo a gente está vendo as práticas, a gente está analisando os processos, e a criatividade ela está em todas as etapas, né? Seja no planejamento, seja na execução, seja na avaliação. Então, a criatividade do designer inserida nesses contextos, eu acredito que acho que foi um diferencial para a minha carreira, né? Que eu consegui fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica, né? Se eu posso dizer assim. Então, para mim foi muito natural, embora lidar às vezes com alguns tipos de trabalho, de projetos um pouco burocrático, mas eu sempre tentei inserir, né, o design de uma maneira bem conceitual mesmo em qualquer etapa desses trabalhos que eu já realizei.
Na sua opinião, o acompanhamento das mudanças de comportamento acelerada pela Covid-19 evidencia a urgência de transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação? A gente está durante uma pandemia, né? Tá todo mundo em quarentena e realmente a gente tem tido uma situação muito desagradável por conta de perda de vidas humanas. Então, foi uma situação que ninguém esperava e nenhum analista econômico poderia prever um tipo de situação como essa. E é uma situação que ela não foi isolada, né? Ela não foi pontual em uma região, ela aconteceu no mundo inteiro. O mundo está envolvido, né? Tudo E bem. está ciente, dessa situação. Então a gente está tentando, né? E algumas vezes a gente tem cometido erros, equívocos, mas de encontrar soluções para que a gente consiga de alguma maneira manter, de certo modo, a normalidade. Né, eu vou dizer, né, e tentar colocar entre aspas essa palavra, porque as pessoas falam do novo normal, e isso não é normal, a situação que a gente está vivendo. E a transformação digital, ela ia acontecer, pelo menos na minha percepção, eu posso estar muito equivocado sobre isso, mas eu acredito, né, e acreditava que a transformação, né, da gente digitalizar processos, digitalizar relações, inclusive, ela ia acontecer em algum momento, que fosse daqui a 5 a 10 anos, mas a pandemia chegou e deu um tapa na nossa cara. Ela falou, cara, é agora. Então, ou a gente se transforma digitalmente, ou você vai quebrar. Então, essa questão da alfabetização digital, ela foi muito acelerada. A educação, principalmente, ela sofreu um impacto muito grande, porque a gente, inclusive, tem muitos problemas para resolver, porque a gente, por exemplo, olhar para a educação básica, a gente vê que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, então isso é uma barreira que a gente precisa quebrar ela e superar de alguma forma. Então a gente tem que ir de encontro a essas soluções de maneira criativa e, obviamente, usando a tecnologia para que realmente a gente não deixe ninguém para trás. Porque se a gente for comparar isso com uma corrida, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão lá na frente e muito em termos de acesso. Então a gente tem que olhar para essas pessoas, a gente tem que olhar para essas situações, porque de fato o impacto dessa pandemia na nossa vida cotidiana, ela foi muito desagradável. Ela prejudicou colapsos, né, de vidas por conta da saúde, ela prejudicou colapsos de economia. E então a gente, né, quem é privilegiado em ter acesso, a ter recurso, a poder trabalhar, a poder continuar a sua vida por mais dessa situação que a gente se encontre, eu acho que é um dever, né, que a gente precisa contribuir de alguma forma, seja tentando ajudar, né, alguma pessoa, ou instruir alguém, ou participar de discussões que de fato tragam benefícios para a sociedade. Porque a transformação digital ela aconteceu, né, a forceps, né, de uma maneira muito bruta, de uma maneira que a gente não queria que acontecesse, mas ela aconteceu e a gente precisa agora continuar essa transformação de uma maneira mais suave, né, e principalmente com mais empatia. Andrei, traz para a gente as suas últimas considerações a respeito da experiência do usuário. Ok, a experiência do usuário, né, ela está ligada diretamente ao design desde sempre. Se a gente pegar os primórdios do design industrial, por assim dizer, né, a gente vai desenvolver um produto ou uma peça industrial, uma peça física, a gente tem que pensar, né, nesse usuário, nesse consumidor, e a partir daí veio, né, o estudo da ergonomia. E falando agora da questão digital, né, o usuário no ambiente digital, ele precisa ser melhor desenvolvido, porque a gente vê muitos produtos ruins. Só que quando a gente fala de experiência dos, pelo menos na minha opinião, a experiência do usuário ela está associada a pessoas. E as pessoas elas têm problemas para serem resolvidos. A experiência do usuário ela vai usar ferramentas, técnicas e métodos de design exatamente para poder encontrar soluções melhores, piores, né? Ou então um pouco mais confortáveis, exatamente para que a gente tenha um menor esforço físico e também um menor esforço cognitivo. Porque, inclusive, é algo que eu sempre falo para os meus alunos, tudo que a gente tem hoje no ambiente digital, ele veio ou ele foi transformado de alguma maneira do nosso mundo físico, né, do nosso ambiente analógico. Então, até o próprio desktop, né, a mesa de trabalho, ela foi digitalizada e todas as ferramentas, as semânticas,
Toda a questão de iconografia, de design, de cores, de textura, de informação, ela foi digitalizada. Então, tudo que a gente tem hoje no mundo digital, ela veio do mundo físico, ou então ela teve uma origem no mundo físico de alguma forma, porque tudo que a gente tem hoje de software, de hardware, são ferramentas que a gente usa para a gente tentar estar uma nova forma de linguagem, de interação humana. A experiência do usuário, ela fala sobre isso. Então, tudo que eu tenho vivido, né, ao longo desses anos, com a minha experiência com design, o que eu tenho percebido, que eu posso chegar a alguma conclusão, é isso. Nenhum designer, e hoje a gente tem várias especializações no design digital, inclusive, né, no UX design, UI design, UX research, UX writer e por aí vai. Inclusive, junto com os desenvolvedores de softwares e de produtos digitais, a gente precisa sempre levar em consideração o fator humano. A gente precisa sempre colocar o ser humano no centro de qualquer trabalho que a gente for envolver experiência do usuário. Porque até uma palavra, né, a palavra usuário, parece que é simplesmente aquele consumidor que vai lá e vai interagir friamente, né? Então, para mim, a experiência do usuário, resumidamente, é isso. A experiência do humano, a experiência das pessoas, para a gente trazer melhor satisfação nessas interações. Bem, é isso, pessoal. Agradecemos a audiência de todos, agradecemos prioritariamente ao Andrei que participou aqui dessa gravação conosco. Espero que tenha gostado, espero que todos vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Bye, bye. Obrigado, agradeço imensamente aí a oportunidade e muito bom esse trabalho e espero poder contribuir cada vez mais. E um grande abraço para você e para todo mundo que nos assistiu.